Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus o abençoe ricamente. Hoje, 16 de setembro, quinta-feira, vamos voltar o nosso coração à Eucaristia de Cristo, à sua presença real no pão e no vinho consagrados, a presença da Eucaristia nos nossos sacrários, aguardando a nossa visita. Sou Dom Adair, bispo de Formosa, orando com toda a nossa diocese e também com você que nos segue pelas mídias e por diversas emissoras de rádio. Que Deus nos dê esta graça do aumento da fé, da confiança e da abertura de nossas vidas espirituais, de nossos corações, ao que Deus quer de nós, ao que Ele quer comunicar a nós. Que a sua quinta-feira seja na luz, que o bondoso Deus toque você, sua vida, sua família e te dê a luz que você precisa para espargir as trevas que porventura estejam te rodeando. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Quão grande é o número de pessoas que a esta hora, em diversos lugares do mundo, já adora Jesus Eucarístico, levando ao altar, ao tabernáculo de Cristo, suas alegrias, tristezas, decepções, medos e angústias. Muitas pessoas angustiadas, muitas famílias sofridas, em razão de todo o contexto sanitário que nós vivemos. Mas nós somos cristãos. O cristão ama em todo tempo. O cristão tem esta consciência bonita e profunda da necessidade de buscar constantemente a santidade. Para isso nós precisamos de espiritualidade. E a espiritualidade eucarística, ela é sobremaneira muito profunda. Já o próprio Concílio Vaticano II, no decreto, aliás, na Constituição Sacrosanto Concílio, já nos mostra a riqueza espiritual da liturgia da Igreja e o ápice de tudo isso na Eucaristia. Às vezes as pessoas pensam, o bispo fala muito da Eucaristia, mas se o Concílio nos ensina, se a doutrina da Igreja nos mostra, a tradição da Igreja nos atesta que a Eucaristia é o ponto alto, é o ponto cume, é a força primordial da Igreja, por que não falar dela? E falo porque há um esfriamento na fé no mundo todo. Isso está dentro da Igreja, essa doença está dentro da Igreja. E nós, sacerdotes, às vezes, vamos perdendo este elan, esta confiança na graça divina, porque a graça de Deus, ela é atuante na nossa vida de forma permanente. Deus está sempre conosco. E viver a vida espiritual é saber que a finalidade da nossa vida neste mundo é dar glórias a Deus, é glorificar a Deus com a nossa vida. Somente esse caminho pode nos trazer a santidade. Agora, se você não crê mais nesse negócio de santidade, de espiritualidade, mesmo sendo sacerdote, diácono, religioso, é um problema seu. Porque eu creio, a Igreja crê, a Igreja, minha mãe, me ensina a determinante da graça de Deus na nossa vida, a ação do Espírito incriado de Deus em nós, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esse primado da graça, nós não podemos abrir mão dele. Nós somos movidos por Deus, pois somos criaturas suas, criaturas muito especiais, dotadas de uma alma, de um espírito, para glorificar a Deus. E você sabe disso, prezado ouvinte. Por mais difícil e dolorosa que seja a provação que a gente tem que passar, mas quando nós dobramos os joelhos, quando nós adoramos, quando a gente vai à igreja, faz uma boa confissão, a gente faz aquela adoração, comunga Jesus na missa, você começa a encontrar o óleo, aquela força que vai mover o seu coração na direção da luz, na direção do bem que você vai superar.
Como é bonito isso! Hoje o Senhor quer tocar no nosso coração com esse convite: volte-se a mim. Não fique a escutar a voz do estranho, que fala dentro de você que não adianta rezar, que não adianta ir à igreja, que não adianta comungar, que não adianta adorar. Fuja disso. Fecha os teus ouvidos interiores à voz do inimigo. O inimigo está sempre à espreita, perto de nós. O inimigo sempre acha um caminho, um trieirinho para chegar perto da gente. Ele é invisível. Ele tenta a nossa vida até na oração, na caridade. O inimigo nos tenta na igreja, na liturgia, na família, no nosso sacerdócio, como o clero hoje em dia é tentado. Tentado à depressão, tentado ao alcoolismo, tentado ao vazio espiritual. Cuidado, todos nós precisamos ter cuidado e voltar sempre a esse redil da graça de Cristo. Jesus quer você completo. Não deixe de adorá-lo, de glorificá-lo. Não deixe que o vazio que este mundo estranho quer colocar em nós nos tire de Deus, da família, da responsabilidade, do auxílio e da justiça aos que sofrem. A Santa Mãe Igreja nos coloca na primeira leitura de hoje a meditação de 1 Timóteo 4, 12 a 16. No meio da leitura, o apóstolo nos ensina o seguinte: não descuides o dom da graça que tu tens e que te foi dada por indicação da profecia, acompanhada da imposição das mãos dos presbíteros. Com perseverança, põe estas coisas em prática, para que todos vejam o teu progresso. Cuida de ti mesmo e daquilo que ensinas. Mostras-te perseverante. Assim te salvarás a ti mesmo e também àqueles que te escutam. Aqui o apóstolo está nos exortando a esta confiança, esta certeza que o dom de Deus está em nós. Eu só espanto o dom de Deus quando me embrenho numa vida de mentira, de falsidade, de pecado. Mas Deus está com a gente. Mesmo que o mundo parece cair ao seu lado, mesmo que os turbilhões de provação estejam aí atormentando a sua cabeça, metendo depressão dentro do seu coração, tristeza, desalento, levante a cabeça, busque no profundo de Deus a sua intimidade com Ele e Ele vai te salvar, porque Deus é bom, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Não se deixe escorregar pelos pântanos da descrença, da falta de fé. Não se deixe levar pelas más companhias, por aquelas pessoas que entopem os seus ouvidos de amargura, que escrafuncha a sua vida de tal forma que você se torna uma pessoa dependente de outra. Seja livre, seja você mesmo. Confia, você é capaz. Uma coisa é você buscar um conselho esporádico com alguém de confiança. Outra coisa é você deixar as pessoas te manipularem, conduzir a sua vida, desenhar a sua caveira. Não, a nossa companhia de estrada, em primeiro lugar, é o Espírito de Deus, o Espírito ressuscitado, essa escuta de Deus, a escuta do Espírito de Cristo, que vai dando ao nosso coração os direcionamentos. Deus nos dirige. Quantas vezes eu sinto isso na minha vida? Quantas vezes no momento difícil das inseguranças, você pede essa unção e vem no interior o que você deve fazer. Deus fala sempre conosco. Confia, entregue a sua vida a Ele. Deixe que a graça do Espírito Santo mova seu coração no caminho de Deus. Saia da preguiça, da letargia, do deserto, dessa assídia
que vai te levando a morrer para as coisas de Deus. Volte, mesmo que seja grande a cruz e pesada que você carrega. Coragem, oração e fé, e você vencerá. Deus seja louvado. Pai Santo, Deus de amor, quero te louvar nesta manhã abençoada de quinta-feira diante de Jesus, teu Filho, na hóstia santa. Te louvar por aqueles que não louvam, porque não adoram, porque não têm mais amor no coração. Quero te louvar, Senhor, pela vida dos ouvintes deste programa que estão carentes e necessitados de salvação e de libertação. Cuida, Senhor, dos que sofrem, dos que passam por desatinos tão grandes, por tristezas tão amargas. Misericórdia, Senhor, nós te pedimos. Vem, Senhor, em auxílio à fraqueza do ouvinte que pediu a oração para a sua vida. Mesmo que você tenha perdido tanto, bens materiais, pessoas que você tanto amava, levante o teu olhar a Deus. Clame pela misericórdia e pela graça dele no seu coração. Ele vai te atender. Você não será provado além das suas forças, porque o Senhor está contigo. Que Ele entre no seu coração, te dê a paz, te dê a chave da vitória, a confiança, que o Senhor venha em auxílio dos nossos parentes e amigos que estão entubados, que estão doentes. Abençoa, Senhor, nossos médicos, enfermeiros e atendentes, que diuturnamente revezam ao redor dos doentes. Abençoa os sacerdotes, especialmente os padres que passam por provações, dificuldades em suas vidas, no seu ministério. Cuida de nós, Senhor. Só Tu tens palavras de vida eterna. Amém. O bom Deus, pela intercessão da Virgem Maria, abençoe você, sua família, seu dia e te dê a paz que você tanto precisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado dia no Senhor e até amanhã, se Ele nos permitir.